E tem mais notícias importantes. Para quem está conosco na TV, um intervalo, mas a gente segue falando sobre isso no nosso YouTube. Queria abrir a coluna da Thaís Bilen, que a gente consegue abrir aí, por favor. Países europeus como a Noruega, Finlândia, Alemanha e Reino Unido questionaram a posição do Brasil em relação à Rússia nas reuniões bilaterais com o presidente Lula em Belém. Os países cobram uma atuação mais firme do presidente pelo fim da guerra com a Ucrânia, é o que a Thaís Bilenque traz nessas informações de bastidores na sua coluna. Porque é isso, né, Sakamoto? A COP30, ela vai além do meio ambiente e aí tem uma postura. Você acha que o presidente Lula deveria ter uma postura mais firme em relação ao fim da guerra na Ucrânia? Eu acho até por uma questão, a gente já defendeu isso aqui várias vezes, né? É claro que o Brasil é bastante limitado, mas do que o Brasil pode ou não fazer, mas precisa ter pressão, né? E o Brasil, ele é parceiro da Rússia, então precisa pressionar. O governo vem pressionando com relação a tentar trazer o pessoal para o diálogo, né? O Lula vem pedindo nos discursos dele na Assembleia Geral da ONU, né? E em outros lugares, ele vem pedindo o fim da guerra, mas é claro que a solicitação de mais ajuda e de mais apoio é importante, até porque a questão não é uma questão de direitos humanos, é uma questão humanitária, o fim da guerra, né? O fim das hostilidades por parte da Rússia, mas também tem uma questão ambiental. Isso está mais do que comprovado de que guerra é uma das situações que mais jogam carbono na atmosfera. Além de matar pessoas, além de desalojar pessoas, além de criar o caos na vida de pessoas, é um dos principais vetores de carbono na atmosfera que leva a aquecimento global e mudanças climáticas, né? Então, tem pesquisas mostrando o quanto a guerra na Ucrânia e o quanto a guerra em Gaza, com bombardeio, com bomba, com destruição, com queimada de mato, tudo isso mais, contribuiu para elevar a temperatura do planeta. Isso daí é complicado, né? Por exemplo, essa história dos combustíveis fósseis também, a postura, né, do governo brasileiro. Vamos lá, Josias. Lula deveria ter uma postura mais firme em relação à guerra, como está cobrando aí, estão cobrando alguns países europeus? Países como Noruega e Finlândia, Fabíola, que têm alto grau de consciência ambiental, eles cobram essa resolução do problema da Ucrânia, da guerra na Ucrânia, porque a Europa hoje está destinando recursos para o orçamento de guerra, orçamento bélico, em detrimento de outras áreas, entre elas a área ambiental. O Lula realçou isso no discurso que fez dias atrás na COP, que não faz sentido investir em guerra no instante em que o mundo deveria estar guerreando para trazer a emergência climática para um trilho de razoabilidade, né? Agora, o Lula se descredenciou num primeiro momento para atuar como uma voz relevante na questão da guerra na Ucrânia, porque deu declarações lá atrás que se confundiram com uma equiparação entre a situação da Ucrânia invadida e a da Rússia, que é a nação invasora. E ficou aquela discussão mal parada, o Brasil considerando que não haveria resolução do conflito se a Ucrânia não cedesse parte do seu território, né? Então, o Lula se descredenciou como um ator relevante nesse problema da Ucrânia, né? Agora, impressiona um pouco a forma como essas conferências climáticas da ONU, Fabíola, se realizam, porque as decisões ali dependem de consenso, né? Então, você tem lá uma agenda com mais de 140 tópicos e a agenda só avança se houver um consenso entre todos os participantes, todas as nações representadas na conferência, né? Então, esse debate, por exemplo, sobre a redução da emissão de gases que contribuem para o efeito, para o aquecimento do global, essa discussão não avança, porque há um consenso de que é necessário reduzir as emissões. Isso significaria reduzir o consumo de combustíveis fósseis. Mas se tiver um país árabe, grande produtor de petróleo, que se oponha a essa pauta, a essa agenda, simplesmente vão ser desconhecidos os compromissos, né? Então, há também questões relacionadas ao financiamento. Então, é muito difícil ser otimista diante de uma
de uma conferência como essa, né? O Acordo de Paris, por exemplo, prevê a redução de emissões, estipula metas. São signatários desse acordo 194 países. 194. Agora está se discutindo ali na COP a necessidade de atualizar essas metas para redução da emissão de gases do efeito estufa. E é preciso que todos estejam de acordo para que as novas metas sejam estabelecidas. Basta que um seja contra para que isso não vingue. E a perspectiva de não se estabelecer um acordo razoável é muito grande, né? Então é, de fato, difícil ter otimismo em relação a um encontro como esse. E nós estamos aí, já foi para o beleléu aquela meta do Acordo de Paris de conter a temperatura em 1,5 graus Vamos. centígrados